Bom, a gente falou então em relação ao custo, a gente falou em relação ao tempo de abertura. Uma outra coisa que talvez vale mencionar dessas diferentes jurisdições é a questão de investimento de capital mínimo, que isso é um outro fator muito grande para essas pessoas, né? Por exemplo, as empresas aí na Europa tem várias jurisdições que o capital mínimo é $1, ou no caso da Bulgária, um leve, tipo 25 centavos. Já, por exemplo, na Ilha da Madeira, para você poder abrir uma empresa no Centro Internacional de Negócios da Ilha da Madeira, você precisa fazer um investimento mínimo de 75 mil euros em ativos fixos, então escritórios, imóveis, carro, enfim, coisa no nome da empresa, né? Então, não é apenas a questão de imposto, não é nem a questão de custo também da empresa, mas do que você vai ter que desembolsar para botar nessa empresa também, né? Para muita gente que está começando, cara, 75 mil euros não dá, né? Mas $1, isso aí, se você não tem isso, pelo amor de Deus, o que você está fazendo com a empresa? Como que fica essa situação no Caribe, assim, nas diferentes jurisdições que a gente tem por lá também? Tem alguma que tem um requerimento muito alto, os requerimentos são baixos também? Como que é a situação? Então, o Caribe, ele tem um contraste muito forte em relação à Europa, que é o seguinte: na Europa, na grande maioria dos países, né, se não em quase todos, necessariamente para você abrir uma conta bancária, né, na parte do banco, você precisa estar lá presencialmente para abrir, né? A não ser que seja uma fintech, algo do tipo, mas você precisa ir presencialmente para o banco para fazer a abertura dele. Mas, em contrapartida, você não precisa ter um depósito muito alto, né? Você não precisa ter um investimento tão grande, né, de início em alguns países da Europa. Existe essa vantagem. Já no Caribe, né, a gente consegue intermediar, por possuirmos boas relações com os bancos, a gente consegue agendar uma entrevista virtual, né, entre o empresário e o banco na parte da abertura, que faz com que não necessariamente ele precise ir para o país, né, para realizar a abertura da empresa do banco, né? E ele consegue, então, fazer a abertura de longe, só por questões fiscais, né? E também ele não precisa necessariamente ter ali contratado funcionários físicos, né? Toda a questão. Ele consegue funcionar de forma digital no Caribe. Porém, contudo, entretanto, a gente precisa lembrar que o Caribe, historicamente, principalmente por causa da maneira que ele funciona, ou seja, ele é isento, né, de muitas vezes de impostos sobre o exterior, ou seja, você não paga tributos de dinheiro vindo de fora, que é a menina dos olhos de ouro, né, para muitos empresários, que é um excelente ponto, só que você vai precisar de um capital mínimo para possuir ali boas relações com os bancos, porque esses países vivem de rendimentos bancários, vivem ali de taxas bancárias, né, de capitais de fora. Então, assim, você pode possuir ali, por exemplo, eu tenho aqui já separado $15 mil para abrir uma empresa, por exemplo. Vou conseguir abrir com isso? Vai conseguir. Você vai conseguir pagar todo o serviço e abrir uma boa empresa em um bom país do Caribe, isso é verdade. Só que você vai ter que ter mais um dinheiro separado para você conseguir abrir a conta bancária, né? Então, um pouco diferente do que o Francisco falou da Europa, que em certas localidades você vai precisar ter um escritório físico, você vai precisar ter funcionários ou ativos mobiliários, né, um carro, um escritório, móveis, alguma coisa desse tipo, né, são muitos casos da Europa. No Caribe, você não tem essa obrigação, né, na grande maioria dos países. Contudo, porém, entretanto, você vai precisar ter um certo capital para fazer ali o depósito no banco. E essa parte a gente não está falando de um pagamento, mas sim um investimento. Então, você pode colocar numa aplicação bancária, dolarizada, né, segura, rendendo ali taxa de juros em dólar, né, que é um ponto excelente positivo, mas você precisa ter consciência que, além do dinheiro para realizar a abertura da sua empresa, você precisa ter um dinheiro ali para realizar a abertura da conta bancária. Né? Então, você tendo esses dois requisitos, você vai ter um excelente sucesso na abertura da sua empresa, né, e um futuro muito próspero. Mas é importante mencionar isso realmente.